A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, né? Estamos nesta manhã, nesse dia, mais uma vez para compartilharmos juntos aí, né, de uma palavra que Deus tem colocado em nosso coração. Saudando a todos, que vocês são muito bem-vindos, né, na paz do Senhor Jesus. Quem vos fala, pastor Raimundo Clenir, né, da cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, pedindo para que os irmãos se inscrevam no nosso canal, né, pastor Raimundo Clenir, e ali compartilhe com seus irmãos, para que eles também possam estar prontos para ouvir uma mensagem da palavra de Deus. E neste dia, Deus tem colocado uma palavra em nosso coração para que você possa participar junto conosco, né? Que fica no livro do profeta Isaías, de número 55, capítulo 55, do versículo 6 em diante, que nos diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele e voltar-se para o nosso Deus. E volta-se para o nosso Deus, né? Porque é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. E o versículo 8 diz bem assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amados, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. As nossas escolhas não são as escolhas de Deus. Nós, por certo, escolhemos os nossos próprios caminhos muitas vezes. Mas os caminhos de Deus são totalmente diferentes. Os caminhos de Deus são caminhos de paz. Os caminhos de Deus são caminhos espirituais, veredas espirituais. E a Bíblia diz assim, ó, porque os meus pensamentos... Você já pensou se os pensamentos de Deus fossem igual aos nossos? Você já imaginou se os nossos caminhos fossem igual aos caminhos de Deus? Você já parou para pensar, parou para analisar a grandeza do nosso Deus, a sabedoria do nosso Deus? Deus, ele é rico em misericórdia, mas Deus também é um Deus justo. Deus também é um Deus fiel. Deus, ele é um Deus amoroso, mas ele também é um Deus justo. Ele também é um Deus vingador. E Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas o que é reto, e o que é torto. O que é certo para Deus é certo, e o que é errado para Deus é errado. Não adianta o ser humano achar porque Deus é amor, essa pessoa pode fazer e cometer todos os tipos de erro que quer fazer. Não. Só a pessoa analisando e pensando e dizendo bem assim: eu vou fazer tal coisa, vou continuar fazendo, porque Deus é amor. Só que esquece que Deus também é um Deus vingador. A Bíblia chega a dizer
no Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo, quer dizer, as pessoas deste mundo, de uma tal maneira. Isso se chama amor ágape, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a Bíblia também chega a dizer que Deus também é reto juiz. E a Bíblia diz que ele não terá o culpado por inocente. Mas o inocente é inocente. E o errado é errado. E nós vimos aqui no Antigo Testamento, ainda olhando, uma leitura do qual ainda vamos passar a fazer, no livro do profeta Ezequiel, de que Deus vinha avisando o povo de Israel. Deus vinha avisando a terra de Israel através dos seus profetas. Como Deus também vem avisando nos dias em que estamos vivendo. Como Deus há muitos anos vem avisando desta terra. Ele usou os profetas do Antigo Testamento e também está usando os profetas do Novo Testamento. Olha bem aqui o que ele diz. E depois nós passaremos dentro da palavra do Senhor para o Novo Testamento, para ver se aquilo que Deus estava falando naquele tempo, através da boca do profeta Ezequiel, também não é os dias em que estamos vivendo hoje. Diz a Bíblia assim, no título: o fim vem. Novamente, o fim vem. Diz a Bíblia assim, veio ainda a palavra do Senhor a mim. Quem está falando aqui é o profeta Ezequiel. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Versículo 3. Agora vem o fim sobre ti. Diz o Senhor: enviarei sobre ti a minha ira. Olha aí, Deus estava irado com a terra. Como Deus continua irado com esta terra, com esta população do dia de hoje. Haverá fim sobre os 4 cantos da terra. Aí o versículo 3. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, diz o Senhor, e te julgarei segundo os teus caminhos. Olha o que nós fizemos a leitura lá em Isaías, no capítulo 55, do versículo 8. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, e nem os meus pensamentos os vossos pensamentos, diz o Senhor. Então aqui, os caminhos que o povo de Israel escolheu não eram por certos caminhos que Deus queria que eles escolhessem, mas eles escolheram. E aí Deus disse: enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Por quê? O caminho da abominação, o caminho do pecado, foi o que o povo de Israel escolheu. Deus não queria que eles escolhessem esse caminho, mas eles não queriam andar nos caminhos de Deus. Eles deixaram de andar no caminho da santidade para andar no caminho da abominação, no caminho errado, no caminho do pecado, no caminho de outros deuses. O povo de Israel começou a andar. E Deus disse: olha, eu estou irado com vocês. Eu vou enviar sobre vocês a minha ira. E nos dias em que estamos vivendo não será diferente. Está acontecendo coisa nessa terra que jamais teria acontecido antes. Ainda tem coisas para acontecer que essa geração irá gemer. Mas por quê? Porque escolheram os seus próprios caminhos e não escolheram o caminho da obediência a Deus. Continuaremos em frente. Versículo 4. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade,
mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Os meus olhos não vão te poupar, Israel. Como os olhos de Deus também estão fitos na face dessa terra, cheia de abominação, cheia de pecado, cheia de violência, cheia de transgressão ao verdadeiro Deus. E nós estamos vendo nessa última hora que os poucos profetas que existem estão se acovardando e com medo de pregar juízo. Estão pregando bonança, estão pregando prosperidade, estão pregando que tudo que a pessoa quer Deus vai dar. E esqueceram de pregar juízo. Quando nós pregamos juízo e o povo vem ao arrependimento, Deus perdoa. Deus livra. Assim foi com o povo ninivita. Deus leva Jonas para lá. Jonas, depois de passar por aquela desobediência, por aquela prova, Deus manda a cidade de Nínive, que era uma cidade perversa, horrenda, pecadora. Mas quando Jonas vai lá, o profeta de Deus, e prega juízo contra o povo ninivita, eles se arrependeram. O rei se arrependeu, fez o povo jejuar, fez os animais jejuar, e Deus poupou, e Deus disse para Jonas: Jonas, como não teria eu compaixão de 120 mil almas, 120 mil pessoas que não sabem, que não têm discernimento do bem e do mal, Jonas? E tu te acovardou, mas agora tu veio pregar, tá bom, Jonas? Então o juízo de Deus é simplesmente um aviso para que as pessoas venham não ser intimidadas, mas venham reconhecer os seus pecados, os seus erros. E aqui Deus estava avisando através de Ezequiel o povo de Israel: olha, o fim vai chegar. Não dá para prosseguir desse jeito. Não dá para prosseguir pecando. Não dá para prosseguir na prostituição. Não dá para prosseguir servindo outros deuses. Eu vou destruir. Eu estou irado, eu estou revoltado. Os meus olhos não te pouparão, diz o Senhor, e nem terei piedade. Deus estava avisando: eu não vou ter piedade se vocês não se arrependerem. Por pior que seja o pecado de uma nação, se o povo reconhecer o seu pecado, Deus liberta, transforma aquela nação, abençoa aquela nação. Agora, se o povo não reconhecer o seu pecado, o seu erro, será triste. Aí no versículo 10 diz Deus assim, ó: eis o dia, eis que ele vem. Eis que ele vem, ele vai chegar. Brotou a tua sentença, já floresce a vara, reverdeceu a soberba. Nós nunca vimos uma geração tão soberba. Nós nunca vimos uma geração tão adversa às coisas de Deus. Nós nunca vimos uma geração que provoca tanto a ira de Deus. Nós nunca vimos uma geração que está fazendo totalmente ao contrário daquilo em que Deus deixou nos seus mandamentos. É pai matando filho, filho matando pai. O certo virou errado e o errado virou certo. Não é porque muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento da verdade, mas parece que elas querem contrariar a verdade. Parece que elas não estão afim de seguir a verdade. Parece que elas preferem a andar no pecado que andar na verdade. Parece que elas querem provocar a Deus. E nós vamos ver aqui na palavra de Deus mais uma vez, e Deus me manda exortar, Deus me manda falar. Eu não vim aqui oferecer para você
riqueza material. Eu vim aqui oferecer para você nesse dia riqueza espiritual. Eu vim aqui trazer para você uma palavra de alerta. Eu vim aqui trazer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, uma palavra que venha confrontar muitas vezes os teus pensamentos. Mas essas palavras poderão curar a tua ferida e te trazer ao arrependimento para que você seja salvo ou você seja salva, para não continuar mais nessa vida que você está levando. Mas poucos são os pregadores que nessa última hora tenham a Bíblia como referência, tem a Bíblia como que uma bússola e preguem a verdade. A Bíblia foi feita para confrontar mesmo, para nos contrariar, para que venhamos nos arrepender dos nossos pecados. E aqui diz a Bíblia, o apóstolo Paulo diz aqui, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, diz assim, a apostasia nos últimos tempos. Apostasia não é avivamento. Estão totalmente errados aquelas pessoas que dizem que nós estamos vivendo um avivamento ou que nós vamos viver um avivamento. Isso é mentira, porque a Bíblia diz aqui através do apóstolo Paulo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Ora, o Espírito afirma. Qual é o Espírito? O Espírito de Deus. O Espírito Santo está afirmando. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, quais são os últimos tempos? Aonde começou os últimos tempos? Na vinda de Jesus. Ele começou a pregar. Ele começou a falar quando ele veio. Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. A espíritos enganadores, espíritos terríveis na face da terra, espíritos de demônios, que estão pregando uma outra palavra que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O espírito do engano, que está enganando a muitos. Apostatarão da fé. Aqui quando Paulo fala apostatarão da fé, é da fé genuína, daquelas que eles já conheceram, da verdadeira fé que acreditavam em Deus. Aqui fala da igreja, aqui fala de pessoas que conheciam a Deus e apostataram, pararam na fé, negaram a fé, por obedeceres a espíritos enganadores. Ensinos de demônios. Pastor, mas os demônios também ensinam? Eles usam pessoas para ensinarem doutrinas errôneas, doutrinas erradas, que jamais o levarão ao céu ou à eternidade, por obedecer a espíritos enganadores e ensino de demônios. Diz a Bíblia no versículo 2, pela hipocrisia dos homens que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. O que é uma consciência cauterizada? Para eles tanto faz ter abominação, pecado, roubar, matar, difamar, porque a consciência deles não os acusa mais. Para eles é tudo igual. Tanto faz mentir como tanto faz enganar, para eles não tem problema nenhum. A mente deles está cauterizada. Eles não têm mais sentimento pela verdade. E aí diz a Bíblia Sagrada, e que tem cauterizado a própria consciência. Que muitos proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pessoas que proíbem a abstinência de alimentos como forma de uma falsa santidade. E aqui a palavra do Senhor, a Bíblia diz que é para ser recebido com ações de graça. Quando nós oramos pelo alimento, quando nós consagramos o alimento para a nossa refeição, ele já não é um alimento qualquer, ele está santificado por Deus.
Mas aí tem vezes, porque não pode aquilo, porque não pode aquele outro, porque não pode comer carne na sexta-feira, porque não pode tomar café, porque não pode trabalhar até depois das 6 horas da tarde, que é pecado. Aonde que está escrito? Na Bíblia Sagrada não está escrito assim. Na Bíblia Sagrada diz que tudo que Deus fez é bom. E com ações de graça. E a Bíblia diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, ali no segmento do Ide, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, falarão novas línguas, e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará dano algum. Por quê? Porque oraram, porque santificaram. Hipócritas, falsos profetas, falsos mestres, doutrinas de demônios. E no versículo 4 diz assim, preste atenção, vivam o que o Evangelho prega. Adiante para dentro da palavra, por amor de Deus, estude a palavra. A palavra ela não se contradiz, a palavra é a verdade. Olha que diz no versículo 4, capítulo 4 de primeira epístola de Timóteo, no versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom, é recebido com ações de graça, nada é recusável. É hipócritas, mentirosos, falsos enganadores, falsos mestres, falsos profetas, que estão enganando o povo. É a Bíblia que está dizendo aqui, é a Bíblia que está dizendo, é o apóstolo Paulo está dizendo, usado pelo Espírito Santo, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque você não pode comer carne de porco, porque porco é imundo. Aonde que é imundo mais? No Novo Testamento, tudo com ações de graça é abençoado se nós orar. Agora, se você comer que nem porco, se você comer os alimentos como porco, sem agradecer a Deus, sem santificar, sem agradecer a Deus pelo alimento que Ele dá, aonde é que Deus está proibindo aqui? E o versículo 5, vamos aprender da palavra, meus irmãos. Vamos aprender da palavra, meus irmãos. Versículo 5, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Toma aí, falsos profetas. Tome aí, enganadores. Aprenda por dentro da palavra. Vocês pegam aquilo que vocês querem bem dizer para o povo e enganam o povo. A Bíblia diz, capítulo 4, versículo 1 de 1 Timóteo, faz questão de repetir. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Homens dotados de uma sabedoria humana, de uma sabedoria terrena, e estão deixando de seguir a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira palavra de Deus. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é santo. Vou ler mais uma passagem aqui. Vou ler mais uma passagem que o Espírito Santo está tocando no meu coração. Que você possa ter entendimento da palavra da verdade. Em vez de estar o dia todo no WhatsApp, no celular, no Facebook, na internet, vá para dentro da palavra, vá para dentro da Bíblia Sagrada. Tire um tempo para Deus através do conhecimento da palavra. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 3, título, os males e as corrupções dos últimos dias. Fala de novo dos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E é um sinal de alerta. Estamos avisando, quero viver livre do sangue das pessoas do qual eles ouviram esta palavra, ou ouvirão esta palavra, ou vão ouvir essa palavra. Quero ficar livre do povo da minha cidade. Quero ficar livre daqueles do qual Deus me chamou para pregar a palavra da verdade. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Sabe, porém, isto, no capítulo 3 de 2 Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão
tempos difíceis? Como é que estão pregando bonança? Como é que estão pregando riqueza? Como é que estão apegados ao Deus Mamon, Deus do dinheiro, Deus da riqueza? Se a Bíblia está alertando aqui, o apóstolo Paulo, que muito sofreu por pregar a verdade, que foi contrariado por muitos religiosos, que levou muitos açoites, que foi preso por várias e várias vezes, que escreveu cartas preso. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Se aqui a Bíblia está falando de tempos difíceis, como estão pregando uma falsa prosperidade para que as pessoas venham fazer o quê? Começar a gostar dessa terra. E a Bíblia diz totalmente ao contrário. Não é buscar as coisas daqui da terra. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Toma, Satanás, nos teus dedos. Nós, escolhidos por Deus, estamos buscando as coisas do alto. As coisas daqui tu quis oferecer para Jesus, Satanás. No capítulo 4 de Mateus, mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E quando ofereceu as coisas deste mundo, Jesus disse assim: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Aqui diz a Bíblia: sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Egoístas. O ego subiu para muitos corações. Pessoas cobrando rios e fortunas de dinheiro para ministrar a palavra do Senhor. 1 hora, 1h30. Eles querem ganhar nessa hora 1h30 o salário de 1 ano, o salário de muitos meses de muitas pessoas. Estão fazendo comércio do Evangelho, disse Pedro. Que nos últimos tempos, disse Pedro, na sua epístola, o Evangelho seria uma grande fonte de lucro. Diz-nos então no versículo 2 do capítulo 3 de 2 Timóteo: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos dos bens, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres. Mais amigos dos prazeres dos que amigos de Deus. Viu? Tendo forma de piedade. Olha aí, os que estão tendo forma de piedade. Faça teu voto. Dê o teu voto, dê de tudo que você tem para a obra de Deus. Que para a obra de Deus? Para esses falsos profetas enganadores que estão riquíssimos, que nunca se fartam. A Bíblia chama de cães vorazes, como cães famintos, que nunca saciam a sua fome e estão sugando as lãs das ovelhas. Perdoe. Tendo forma de piedade. Forma não quer dizer que são piedosos. Como na antiguidade, diz a Bíblia, que eles adentravam nas casas dos órfãos e das viúvas, não para orar como devia, me diz que faziam longas orações, mas eles queriam era ganância. Eles queriam usurpar aquilo que as pobres viúvas tinham. E nos dias atuais não é diferente. Faz uma pregação, passa o Pix. Faça teu voto. Enquanto eles estão enriquecendo, o povo está empobrecendo. Pobre da viúva, pobre do órfão, pobre daquele que não tem nada, nem um salário muitas vezes tem, que andam pelas ruas como andarilhos, como mendigos. Aonde que estão? Aonde que estão os verdadeiros servos e servas do Senhor, que amam o seu próximo? Isso é amar o próximo? Sugar? Mentir? Enganar?
E profetas, que deu o cajado que Deus te deu. E minha irmã, que deu o dom de profecia que Deus te deu. Tá te acovardando aí? Tá te acovardando que nem aqueles soldados de Gideão que voltaram? Diz a Bíblia Sagrada, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Mas as pessoas não estão fugindo, estão indo atrás dos falsos, estão dando tudo para os falsos profetas enganadores, dando profetadas com espíritos malignos sendo usados, entregando revelação falsa, usando aplicativos falsos para descobrir os nomes, os endereços e CPF das pessoas, identidade das próprias pessoas. Isso é revelação demoníaca. Não é revelação de Deus, porque Deus não precisa de estar revelando CPF nem identidade, porque Deus já sabe todas as coisas. Deus sabe qual é o DNA de cada pessoa. Não precisa esses falsos ficarem adivinhando. É um espírito de adivinha que há na face da terra. O Espírito de Deus não adivinha. O Espírito de Deus sabe. O Espírito de Deus revela o oculto e o escondido. Diz-nos então a Bíblia Sagrada: afasta-te também desses. Foge. Mas as pessoas não estão fugindo. Elas estão correndo atrás. Quando você prega a verdade, a igreja está vazia. Quando você confronta com a verdade, as pessoas vão embora. Mas é a verdade que liberta. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, a Bíblia Sagrada: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque é o Filho que liberta. Em meu nome, disse o Senhor, em meu nome expelirão os demônios, falarão novas línguas, e se alguma coisa mortífera não lhe fala dano algum, porque é o nome do Senhor Jesus Cristo que tem poder. E não é esses falsos profetas que se levantaram nessa última hora para enganar o povo. Diz a Bíblia Sagrada: foge também destes. Foge também destes. Foge, meu irmão. Foge, minha irmã. Chega de falsas doutrinas. Chega de falsos ensinamentos. Chega de nós ouvir o que nós estamos ouvindo. Quer ver? Diz a Bíblia Sagrada ainda, virei a página para nós encerrarmos. A fidelidade e o zelo na pregação de seu apóstolo Paulo, na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz aqui o apóstolo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, quer dizer, falsos ensinamentos. Tu, porém, diz Paulo a Timóteo, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, está sendo difícil pregar o evangelho da verdade. Está sendo difícil continuar na verdade. Está sendo difícil perseverar na verdade, porque o povo não quer mais ouvir a verdade. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. Elas estão querendo ouvir o espírito do engano. Vou ler aqui para finalizar, porque papai me manda trazer para cá e eu faço simplesmente a vontade do papai.
Eu faço a vontade do papai. Diz Paulo, diz o apóstolo Paulo, né? Diz o apóstolo Paulo, não sei o que digo, né? Diz o apóstolo Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, vamos ver aqui, tá? No capítulo 2, do versículo 7 até o 11, preste bem atenção. O que Deus está permitindo acontecer com esta terra, com os moradores dessa terra, por não darem crédito à verdade. Olha o que diz aqui, diz aqui a Bíblia Sagrada. Segunda Epístola aos Tessalonicenses 2, do 7 ao 11, diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado, aquele que agora o detém, que é o Espírito Santo que ainda está segurando, viu? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então ele vem. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Poder e sinais e prodígios da mentira. Tem muitos sinais aí, tem muitos prodígios aí que os homens estão fazendo, mas é na mentira. O espírito do engano, o espírito do anticristo, que está operando em muitos lugares. Olha o versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não quiseram dar crédito à verdade, então estão dando crédito à mentira, estão acreditando na mentira, estão indo atrás da mentira para ouvir aquilo que os homens estão ensinando. Continua do jeito que está. Deus é amor, fica do jeito que você está. Continua no adultério, na prostituição, no roubo, na droga, na bebedice. Continua do mesmo jeito, não tem problema nenhum não. Mas não é isso que a Bíblia diz. Eles estão pregando, mas não é isso que a Bíblia diz. Aí diz a Bíblia, versículo 11 para completar. Por que eles não deram crédito? Vamos ver aqui a sentença. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Deus, vocês não querem crer na verdade? Vocês não querem acreditar na verdade? Vocês não querem permanecer na verdade? Vocês não querem adentrar para a verdade? Eu vou mandar a operação do erro, do pecado, da miséria para vocês acreditar. Porque vocês não querem acreditar na verdade, vão acreditar no erro, na mentira. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nunca vimos tanta injustiça. Acabei de falar no programa anterior. O certo virou errado e o errado virou certo. Em lugares estão proibindo a Bíblia. Estão fazendo leis para proibir que venhamos a pregar a verdade. Mas ninguém fecha a boca do cristão. Papai do céu está vendo tudo o que está acontecendo. E irá julgar esta terra. E irá julgar o povo ímpio. E irá julgar esta humanidade com vara de ferro. Porque o seu plumo já está colocado, como ele colocou o plumo no povo de Israel. Como no capítulo 24 de Mateus, ele falou que não ficaria pedra sobre pedra que não seja derribada, disse Jesus. Todos os discípulos saíram do grande templo. E a destruição, 70 anos depois da palavra profética de Jesus, foi destruído Jerusalém. Não sobrou nada. Por quê? Porque não deram crédito. Essa terra também está prestes a ser destruída. Mas que Deus tenha de misericórdia de você. Que Deus tenha de misericórdia desta geração, que venha dar crédito à palavra de Deus. Quero orar por você, pedindo misericórdia para Deus. Quero orar com você, junto com você. Que Deus venha abrir o teu entendimento. Que não fique correndo mais atrás de falsos profetas, de espíritos enganadores, de homens corruptos, que estão detendo a verdade pela injustiça. Não podemos servir a dois senhores, diz a Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus 6,24. Ou amamos a um e aborrecemos o outro. Quero orar com você.
Querido amado Deus, mais uma vez chego na tua presença, Senhor. Quero te agradecer, Paizinho querido, por esta oportunidade. Que o Senhor tenha de misericórdia da nossa nação brasileira. Que o Senhor tenha de misericórdia dos nossos governantes. Toma conta da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação brasileira, Senhor. Perdoa essa geração. Perdoa, Senhor, os nossos governantes. Perdoa, querido e amado Deus, tenhas de misericórdia, Senhor. O arrebatamento da igreja está tão próximo. E o Senhor irá julgar, Senhor, com cetro de ferro. Jesus, hoje o Senhor é o nosso advogado, está intercedendo ao Pai por nós. Mas no dia de amanhã, Senhor, o Senhor será o juiz de cada um. E irá julgar, Senhor, com justiça e com severidade, por tudo aquilo que tu fizestes pelo povo. Mas o povo não deu crédito, e muitos não estão dando crédito. Eu te peço, Senhor, a tua bênção, a tua graça e a tua proteção. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade. Se inscreva no nosso canal, Pastor Raimundo Clenin. Amém. Glórias a Deus.